Aí. Porque passar a lista toda do que é. Então, ali no vídeo segue-se uma lista de outras comarcas onde outras situações, problemas foram abordadas, né? Então, na verdade, nós temos, além dessas todas que estão aí no vídeo, e quem quiser ver o vídeo, inclusive essa parte finalzinha aí, pode entrar no nosso site, que esse vídeo está lá, e aí vocês podem ver que outras situações, problemas foram abordadas. E também no nosso livro aqui tem uma série de outras situações, problemas, mas nós vamos passar direto para as perguntas, porque no nosso livro, no volume 3, tem um capítulo onde apresenta várias situações, problemas que foram abordadas pela metodologia. Então, agora nós vamos passar para as perguntas que já estão chegando. Então, professora, na verdade, nós temos aqui algumas perguntas, mas eu gostaria de falar para os polos que estão muitos polos pedindo o seu contato, né? Aí eu vou solicitar os facilitadores, ela está deixando os contatos aqui no ar, né? É só mandar um e-mail para ela, para que ela informe aonde tem acesso a todos os livros publicados por ela e pelos profissionais da equipe. Professora Maria José, tem uma pergunta do Polo de Barbacena, que os alunos lá gostariam de saber se, conforme o exposto, se na rede, em torno da situação problema, o encontro com os envolvidos é feito simultaneamente, juntando todos os envolvidos, ou se é realizado em etapas, um a cada um. Em geral, quando a gente pensa na metodologia, nós pensamos que a gente vai colocar todo mundo ao mesmo tempo para conversar. Ah, mas fica muita gente. Fica. Às vezes a gente tem 60, 70 pessoas. As assembleias de rede que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, no programa Muriqui, nas diversas regionais aqui de Belo Horizonte, contavam com 60, 70 pessoas, às vezes até mais, né? É claro que requer uma habilidade da equipe que está coordenando, mas a gente acha que o ideal é todo mundo participar ao mesmo tempo, desde o princípio. Acontecem algumas situações específicas em que a gente começa conversando com uma parte do sistema e depois amplia a rede ou o SDP. Por exemplo, numa situação em que havia violência sexual numa cidade do interior e as famílias que tinham sido vítimas de violência, o ofensor continuava solto, e essas famílias pediram para ser ouvidas como um grupo antes de vir toda a rede, as instituições, todos os demais convidados para participar da rede, né? Mas, em geral, a gente prefere que comece, desde o princípio, todo mundo que está interessado podendo ouvir e falar de tudo, né? Quando a gente trabalha só com uma parte da rede, às vezes a equipe fica numa situação difícil. Como é que eu vou fazer? Aquilo que foi falado na outra reunião, será que quem vai trazer para aqui? Eu vou estimular a rede a trazer? Ou como é que eu vou lidar? Como se aquilo fosse um segredo? Então, às vezes, fica mais difícil. Professor, o Polo de Uberaba, um abraço para os cursistas do Polo Uberaba, para o facilitador, pergunta como fica a questão do sigilo nessas conversações, uma vez que muitas pessoas estão envolvidas. Sim, eu inclusive escrevi um pequeno texto sobre perguntas mais frequentes e está no nosso site, aí quem quiser também pode ver lá. E uma das perguntas é exatamente essa. E lá eu respondi dizendo que como as pessoas são convidadas, né, elas mesmas, e como o foco da conversação não é um indivíduo ou uma família, mas é a situação que é compartilhada por várias pessoas, né, a dificuldade que está sendo compartilhada, e as pessoas são convidadas, e como a gente cria também um contexto seguro, a equipe no início procura conversar, criar um pacto de respeito, de que aquelas coisas que vão ser faladas ali não vão ser usadas em detrimento de ninguém,
né? E que todo mundo considere e respeite todas as participações, então as pessoas ficam bem à vontade para falar ou não falar de coisas que elas consideram que são muito íntimas ou muito pessoais, né? Vai ficar a critério de cada pessoa. Então, a gente não trabalha com foco no indivíduo. Esse deslocamento para a situação problema já é um passo bom e, além de tudo, a redefinição da situação problema na forma de uma situação problema que seja solucionável, que ainda facilita mais para lidar com as conversações. Bom, eu gostaria de avisar a todos os cursistas que as demais perguntas serão respondidas pela professora e encaminhada para os polos, né? Considerando que a gente só tem 10 minutos, eu vou fazer o fechamento da aula e gostaria de agradecer a público aqui, a professora Maria José, pela contribuição que ela deu, né? E considerando que a temática apresentada por ela perpassa, inclusive, a situação da proteção básica e da proteção especial, né? Como nós vimos, a metodologia sistêmica, que é a exposição da professora Maria José, ela encaixa nos dois contextos da prevenção e da proteção. Porque a metodologia sistêmica é um modelo de atendimento e de acompanhamento da família, da rede, da situação que foi identificada, independente a hierarquia do sistema que aquela situação se encontra, né? Com isso, eu gostaria de fazer uma reflexão com os cursistas que estão no polo da seguinte forma. Na verdade, não é difícil a gente criar um método de trabalho. O que a professora Maria José colocou aqui para a gente, e eu fui fazendo várias anotações, somente com as colocações e com a fala dela, é possível a gente pensar na lógica do nosso sistema, como é que a gente vai escrever o modelo de atuação, o modelo de atendimento e o modelo de acompanhamento no SUAS. Quando nós recebemos aqui a pergunta da questão do sigilo, isso fica muito claro pela exposição da professora Maria José, que, primeiro, não existe um indivíduo sozinho numa situação, né? A demanda pode ter aparecido pelo indivíduo. Entretanto, se nós profissionais, trabalhadores do SUAS, trabalhar somente com aquele indivíduo, a gente jamais, olha que expressão pesada que eu estou usando, jamais vamos conseguir dar autonomia e empoderar aquele usuário para todos aqueles discursos que a gente tem defendido, que a política de assistência... Da Anália pelo telefone. Ah, ok. Anália, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu tô bem. Como é que vai o polo de Campo Belo? Então, o polo aqui tá super feliz, com mais de 30 pessoas. Ah, que coisa boa. Um grande 33 abraço. pessoas assistindo a professora Maria José. Um grande abraço para todos aí, E tá bom? você, Joanita, muito feliz tá, com essa capacitação aí. Obrigada, Anália. Eu gostaria de parabenizar, né, que a gente assim, realmente ficou emocionado de ouvir a professora Maria José falando para um público tão grande e de uma metodologia que nós acreditamos e estamos com ela na prática, né, tendo resultados efetivos, né, porque realmente tirar do papel a possibilidade de efetivar as políticas públicas de forma integrada, articulada, só mesmo acreditando e adotando numa metodologia com a participação, né? Isso. Eu queria que a professora Maria José falasse rapidamente, acho que ainda vai dar tempo, da questão da rede de serviços, rede de técnicos, né? Que ela falou bastante da rede em torno da situação problema, e que falasse um pouquinho para nós também de quando a gente reúne a rede, né? Que articula, integra os programas para fazer essa diferenciação para nós. Anália, tanto eu como a professora Maria José vamos ficar devendo para Campo Belo e para os demais cursistas que a professora vai estar conosco em mais uma aula. Ah, que ótimo. Porque ela não conseguia expor tudo em uma aula só. Então, ela vai estar numa segunda, né, que é a parte mais prática da metodologia sistêmica. Então, eu vou construir isso com ela, inclusive,
ela vai responder essa pergunta sua e outras, né, que os outros polos tiverem no segundo momento, e eu te agradeço a participação, ok? Tá, ok. Um abraço para você. Outro, tá? querida, para você também. Beijo. Bom, voltando à nossa finalização da aula, com relação a algumas reflexões que a gente precisa fazer na nossa realidade, a professora Maria José, ela traz uma coisa muito importante. Porque é com o nosso papel mesmo da assistência social. A assistência social tem esse papel de articular, de mobilizar, muito mais do que as outras políticas públicas, né? Porque a gente não é dono sozinho de uma situação, problema, né? Da situação da maioria dos nossos usuários, que são as pessoas menos favorecidas, eles não são exclusivos da política de assistência social. Eles são de várias redes e que a assistência tem essa possibilidade de articular todos esses atores para conversar com eles, né? Por exemplo, quando a professora foi descrevendo o método sistêmico, eu fui pensando numa situação, problema nossa, que ela está nos dando agora, numa maior gravidade, que foi os dados divulgados pelo IBGE, professora. Nós estamos no estado de Minas Gerais com um número grande de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil, né? Então, eu já fiquei pensando no problema, na situação problema, que é criança e adolescente em situação de trabalho infantil. É uma violação de direito, é uma situação incomum na vida da criança e do adolescente, pelo menos deveria ser, porque a criança e adolescente tem que estar em outros espaços para poder se desenvolver como pessoa, como cidadão, e não ficar naquele período desenvolvendo atividades de trabalho infantil. Entretanto, a gente tem uma cultura institucional que muitas vezes colabora com essa situação, né? Como hoje, no estado de Minas, nós temos aproximadamente 811 municípios que o IBGE identificou essa situação, eu chamo os gestores para buscar fazer essa reflexão em cima da fala da professora, né? Por exemplo, nós temos uma situação, problema. Como é que nós vamos propor uma assembleia com a rede para pensar na resolutividade da situação problema? Né, professora Maria José? Quem sabe na próxima aula, a professora Maria José poderia nos trazer a prática de uma situação problema e junto conosco, nós alunos aqui que estamos nesse polo de Belo Horizonte, fazer uma conversação de rede, uma assembleia de rede. Estou corrigindo o nome que eu aprendi com ela aqui. Porque nessa assembleia de rede, pelo que eu percebi nos exemplos que ela deu, né, pode ser construído por meio de várias dinâmicas, inclusive workshop, tempestade de ideias, onde coloca ali naquele mesmo espaço vários atores. Eu, nas minhas anotações, anotei 13 atores, pelo menos, que deveriam estar, né, nessa assembleia de rede para pensar a situação de trabalho infantil. Por exemplo, o gestor da assistência, a equipe do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público da Infância e da Juventude, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Centro Profissionalizante, a escola, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a família, né? A família dessas pessoas, as famílias dessas pessoas em situação de trabalho infantil. Então, foram os 13 atores que, na fala dela, eu identifiquei de estar numa assembleia de rede para pensar na situação problema. Nessa situação de criança e adolescente em trabalho infantil, como é que esses atores pensam sobre isso? O que cada ator, no seu lugar, na sua cadeira, pode fazer com que essa situação seja minimizada ou erradicada no município, né? Colocam essas situações dos atores em painéis, numa tempestade de ideia, extrai-se a ideia desses atores e vão colocando nesses papéis. A partir daí, inicia-se o processo de construção de como pensar na resolutividade dessa situação-problema. A partir daí, fez-se um pacto com todo esse
atores, né, professora? Uhum, com essa rede que está ali, porque é um pacto que tem que fazer, né? Porque a partir do momento que está se conversando nessa assembleia, identifica-se N possibilidades. Por exemplo, o menino está trabalhando porque a família precisa melhorar a situação de vida, né? O menino está trabalhando porque o próprio exemplo da mãe que trabalhou a vida inteira e acha que não, ele tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar desde pequeno para saber dar valor ao dinheiro, né? E essas pessoas juntos nessa assembleia de rede vão pensar no problema do município e ver de que forma aquele problema vai ser resolvido e não ficar a situação exclusiva como sendo responsabilidade da assistência social. Ela é um dos atores daquela rede que vai contribuir para minimizar ou erradicar a situação problema. A partir da dinâmica da Assembleia, da rede, onde foi estabelecido o pacto, né, professora? Me corrija se eu estiver errado, se eu peguei a fala, assim, né, o cerne da questão, vamos dizer assim, é claro que não é essa simplicidade que eu estou colocando aqui, mas eu estou falando de uma forma bastante concisa para fazer com que os gestores reflitam sobre as situações e problemas do SUAS, das famílias, dos nossos usuários, que são várias, para a gente pensar de como vai se dar o atendimento a essa família, da complexidade desse atendimento, a partir desse pacto e dessa proposta metodológica, inicia-se o processo de conversação, né? Isso. Que aí é fazer a conversação com as famílias, com esses atores. Aí eu entendo e concordo, colaboro com a opinião da professora, quando ela fala que não tem a questão do sigilo, porque vamos pensar na lógica do SUAS. Quando o CRAS e o CREAS trabalham com oficinas, e dentro das oficinas tem a oficina de convivência, né? A gente pode pensar numa oficina de convivência para essas famílias com essa situação. Então, você não vai expor a situação em si da família, A, B ou C, porque ela está sendo trabalhada numa oficina com 30 pessoas, com 20 pessoas, que são envolvidas em toda aquela situação, problema. Não é isso, professora Maria José? Exatamente, exatamente. Eu fico feliz de perceber como você rapidamente captou a minha mensagem e já está propondo que as pessoas da sua equipe, né, a sua enorme equipe espalhada por essa Minas Gerais, reflitam sobre essa possibilidade. Eu saio daqui muito gratificada na verdade, com essa perspectiva. E na verdade, assim, eu pensei na situação do trabalho infantil, mas na verdade a gente tem várias situações, né? Por exemplo, a questão da segregação do idoso, a questão do não cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família, por que as famílias não acessam os serviços de saúde, por que as famílias não estão matriculadas na educação, né? Eu pensei aqui também na questão que você falou muito bem, a questão do acolhimento institucional. Nós estamos no âmbito do governo do estado, professora, passando por uma realidade dessa. A gente está com um grupo de trabalho, inclusive com o sistema de justiça, conversando sobre isso, né? De que forma, no âmbito do SUAS, os serviços que o SUAS propôs de alta complexidade, de acolhimento institucional, vai se fazer esse trabalho de forma conjunta com todos esses atores, né? E a gente pensar também, assim, o Ministério Público determinou, aquele menino não tem jeito, aquela família eu já fiz de tudo para trabalhar com aquela família. Outras possibilidades que a professora Maria José está trazendo para a gente, com esse modelo sistêmico. Aí, eu acho que com essa aula, assim, fica muitas coisas na nossa cabeça, inclusive com relação a práticas, porque tem os contatos da professora Maria José, vocês podem, a partir do momento das orientações que elas deu e com os livros, né, delas, vocês mandarem questionamentos, perguntas, enfim, abrir um leque de possibilidades no âmbito da assistência, de fazer atendimento e acompanhamento para as famílias. Aqui eu pensei em um, mas tem N possibilidades. Isso.
Bom, para finalizar, eu gostaria de mandar um abraço para todos os polos que estão nos assistindo. O polo de Montes Claros está com 133 participantes lá na Mans. Um grande abraço para todos, para Elisete, para Fátima. Lembrando que esse mês estaremos na Mans, no outro mês, numa oficina de gestão orçamentária e financeira, a convite da Associação de Municípios lá da região. Bom, outros polos também mandaram que estão tudo bem, que tem muitos alunos participantes. Professora Maria José, pode despedir de todos os alunos, que já estamos encerrando. Eu fico por aqui. Muito obrigada a todos. Sim, eu queria deixar como palavra final uma ideia de que todos vocês agora que estão espalhados aí pela nossa Minas Gerais fazem parte da minha rede. Apesar de eu não ter visto vocês, eu captei aqui assim, uma sensação gostosa de que vocês estão aí para refletir, para pensar, para conversar sobre essas ideias que eu trago, né? Espero que, de fato, as minhas palavras desencadeiem muitas reflexões e, principalmente, muitas conversações proveitosas para todos.